O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele derramará no mundo, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditam em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos meditando nesse tempo em que se aproxima a Ascensão do Senhor, no próximo domingo para nós, aqui da igreja onde a CNBB coloca no domingo essa celebração, mas para o resto do mundo na quinta-feira, a Ascensão do Senhor. E as leituras querem nos preparar, colocar dentro do nosso coração a certeza de que Deus não nos abandona. Ele nunca vai nos abandonar. Só que, conforme a gente vai lendo o Evangelho de hoje, parece que a gente vai se sentindo um pouco como os discípulos, ao ouvirem do próprio Senhor, depois de ressuscitado, que precisa ir embora. Realidade difícil para quem acredita em Deus, como os discípulos, os apóstolos, para quem vai ficar depois da partida, mas também para nós, que muitas vezes não somos abandonados pelo Senhor, mas, ao contrário, abandonamos o Senhor diante das realidades que a gente vive. E por falar em realidades, e muitas vezes realidades difíceis, a leitura de hoje, para nós, poderia ser um grande retiro espiritual. Paulo e Silas, presos, aliás, mais que isso, né? Eles foram violentados na sua liberdade, no seu corpo, no seu psicológico. Eles enfrentam tudo porque acreditam em algo que não pode ser arrancado dos seus corações. Meus queridos, olha que coisa mais importante, significante, que hoje a primeira leitura traz para mim e para você. Deus, quando Ele entra num coração, ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar. Aquilo que nos acontece, aquilo que a gente escuta, aquilo que os nossos sentidos podem contemplar, isso não pode, nada disso pode tirar Deus quando Ele está ali. Silas e Paulo quer lembrar para mim e para você que, independente daquilo que acontece conosco, precisamos estar em oração. A leitura diz que meia-noite, presos, acorrentados, eu imagino que estavam com frio, que estava escuro, que tinha medo naquela realidade, mas mesmo assim, mesmo diante desta situação toda que a gente pode imaginar, porque nós não vivemos, e livre de nós, né? Se tiver que um dia viver essa situação. Que Deus nos livre. Mas eles estavam ali, rezando. E aquela oração chegou
aos ouvidos de Deus. Aquela oração chegou ao conhecimento da verdade. Aquela oração, a oração de quem sofre, de quem tem medo, de quem está no escuro, de quem sente a frieza da vida, chegando ao coração de Deus, é capaz de fazer as correntes caírem, a liberdade acontecer. Um momento que eles aproveitaram não para sair correndo, porque quem é cristão e está numa situação difícil não sai correndo. Aproveita todas as realidades para evangelizar. Eu já estou aqui mesmo, eu já dei a minha vida, eu já estou ferido. Por que eu vou sair correndo? É muitas vezes perceptível que as pessoas parecem que, por causa da lei da sobrevivência, até se afastam de algumas realidades. Não, eu não vou por ali, porque por ali eu vou me ferir. Pode ser que eles me peguem, me batam. O agir de Deus na vida daqueles homens fez com que eles pudessem enfrentar tudo e de uma forma alegre. Porque depois de tudo isso, depois de uma conversão ao carcereiro, eles ficaram ali, olha, num jantar, alegres, contentes, agradecendo a Deus por mais uma manifestação. Será que hoje a gente poderia dizer que as manifestações que Deus faz na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos está causando dentro de nós também a mesma alegria que causaram em Paulo e em Silas? O Salmo vem dizendo para nós que Deus nos ajuda. Esse é o refrão do Salmo. Esse Salmo responsorial quer dizer para mim e para você que nós precisamos agradecer a Deus, dar graças a Deus, graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E não é pouca coisa que Ele tem feito, não. Deus tem ressuscitado muita gente. Estou falando do corpo, mas também da alma. Deus está trabalhando, Ele não para de trabalhar. E nós precisamos, meus irmãos, agradecer ao Senhor pela vida. Nós estamos vivos. Será que hoje, na hora que você acordou, será que você teve o cuidado de, diante de Deus, agradecer simplesmente porque está vivo? Porque tem mais uma possibilidade? Ou será que você só acordou pensando no que você tinha que fazer, nas contas que você tinha que pagar, na situação difícil que você vive ou que alguém vive e que está fazendo tristeza para o seu coração? A vida precisa ser contemplada como alguém que quer acreditar que Deus está conosco, mesmo nas realidades que para nós não é tão confortante assim. E assim, entendendo tudo isso, a gente pode até contemplar uma leveza. Eu escutei esses dias de uma pessoa muito querida minha, a Dona Helena. A Dona Helena, eu visitei ela no Dia das Mães e foi muito bom para mim e acredito que para ela também. E ela falava para mim assim, a Dona Helena, ministra aqui, 83 anos. Ela falava para mim, padre, nós precisamos viver a nossa vida com mais leveza. Aquilo entrou fundo no meu coração porque é isso que eu quero. Às vezes a gente fica tão preocupado com situações, com realidades difíceis. Queridos, vamos viver a nossa vida com mais leveza, demonstrando mais o amor que a gente sente pelas pessoas, buscando, sim, com toda a responsabilidade que nós temos, mas levar a alegria que está aí desse coração que acredita que Deus ressuscitou e que domingo nós vamos celebrar a Ascensão. E depois, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Se eu não me alegro diante dessa realidade, se eu não mudo de vida diante disso, desculpa, eu preciso dizer para você uma coisa: nada mais pode mudar a sua vida. Não é o dinheiro,
os dólares que você gostaria de ter, a casa, a mansão maravilhosa que você tem ou sonha em ter, o carro do zero. Eu também queria ter um carro do zero, um Porsche, mas isso não vai trazer felicidade para a minha vida. O que vai trazer felicidade para a minha vida é eu, com leveza, acreditar que Deus está comigo e, estando comigo, eu posso passar, sim, por todas as realidades que para mim hoje são realidades difíceis. Será que já não está na hora da gente colocar em atividade a nossa alegria, a nossa paz, a nossa tranquilidade? Só vamos fazer isso se a gente confiar plenamente em Deus. Só com Deus seremos alegres, só com Deus teremos paz, só com Deus seremos tranquilos. Senão, a gente vai acabar perdendo muito tempo e gastando muita energia pensando em partida, em despedida, em perda, em falta de esperança. A tensão que vem do Evangelho, essa tensão que quer fazer eu pensar que eu sou filho de Deus, me garante que mesmo eu não entendendo nada, mesmo eu não conhecendo todas as coisas, eu continuo amando Deus. Que hoje o Evangelho faça a gente caminhar com Cristo de uma forma mais leve, acreditando que com Ele tudo eu posso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.